Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Os cartões de débito e crédito estão cada vez mais acessíveis. Eles são práticos e seguros, mas cuidado, muitos empreendedores têm se aproveitado dessa forma de negociação para cobrar mais caro por produtos e serviços. Está aqui comigo Omar Ferri Júnior, diretor do Procon de Porto Alegre, que vai esclarecer quais são os direitos e deveres de quem compra e também de quem oferece mercadorias ou serviços. Seja bem-vindo, doutor Omar. Olha, nós que agradecemos. O Procon é um órgão público ligado à Prefeitura, à Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, e é oportuno que se venha sempre nos meios de comunicação para prestar essa informação ao consumidor, orientar o consumidor. Isso sempre é muito positivo. Bom, é fato que o uso dos cartões tem aumentado consideravelmente, tem se popularizado e aqui em Porto Alegre não é diferente. Isso tem gerado uma demanda maior de queixas sobre cartões de crédito e débito também no Procon? Tem. Até porque nós temos aí um número aí de 30 milhões de brasileiros que ascenderam uma classe social, tiveram acesso livre ao crédito, né, talões de cheque, a contas bancárias e também aos cartões de crédito, cartões de lojas, né, grandes magazines. E isso efetivamente trouxe ao Procon e aos consumidores, principalmente aos consumidores, superendividamento e problemas ao Procon. Por que isso? Porque é evidente que não se pode dar um crédito para alguém sem fazer antes uma educação desse consumidor. Quer dizer, o crédito, a palavra propriamente dita, a pessoa às vezes não sabe o que é. Crédito. Oh, como assim crédito? Eu tenho dinheiro? Não. Crédito é crédito, não é dinheiro. Então, a pessoa que adquire esses cartões de crédito, né, que tem uma conta bancária, ele não está habituado a usar esse seu crédito, evidentemente que vai chegar no final do mês, ele não vai suportar os valores comprados, não vai conseguir saldar o seu débito. O que acontece? Ele começa a pagar a chamada parcela mínima dos cartões de crédito, cartões de loja. Então ele paga durante um ano e ao final desse ano ele vai ver, e chega ao Procon, nós visualizamos isso na própria conta dele, que ele tem um crédito superior ao valor do produto que ele adquiriu 10, 12 meses antes. Então isso gera o superendividamento, geram muitas demandas ao Procon e infelizmente não existe uma regra legal, né, da questão dos juros bancários, dos juros financeiros. Então, o consumidor não sabe que ele está adquirindo um produto e com uma taxa de juros de 12%, 15%, 16%. E isso realmente é um problema. Acho que vai pautar as discussões sobre defesa do consumidor esse ano em todo o Brasil. Já foi a telefonia, agora eu acho que o carro-chefe aí das reclamações é o sistema financeiro. Ao contratar o serviço, então, o consumidor deve ficar atento às tarifas que vão ser cobradas, porque ele tem que saber que não vai ser só a prestação que ele vai ter, tanto de cartões de loja quanto de banco. Fora as altas taxas, né, a possibilidade que o consumidor tem de comprar pelo crédito rotativo, de comprar parcelado, de comprar com os cartões de débito, de crédito em 30 dias. Né? Isso faz com que o consumidor perca a referência. Ele não sabe efetivamente ao final do mês quanto que ele vai dispor disso. Então é importante que o consumidor sempre leia bem os contratos. Leia a taxa de juros, que não é evidentemente a mesma todos os meses, mas ali tem um parâmetro do valor da taxa de juros. Ela não pode ser superior a tantos por cento. Então o consumidor tem que ter essa ciência. Né? E também não há necessidade do consumidor adquirir 2, 3, 4 cartões de crédito. Um só basta, né? Uma conta bancária só basta. E tomar cuidado também, principalmente na questão dos créditos consignados, que também é uma outra dor de cabeça que o Procon tem. Aqueles créditos onde a pessoa pode estar no SPC, pode estar no Serasa e mesmo assim ele consegue 30% do seu salário retirar de um empréstimo consignado, ou seja, aquele empréstimo consignado é aquele que o consumidor recebe, né, o funcionário recebe o seu salário já descontado da parcela do financiamento. Então isso também gera, né, não só para o consumidor, às vezes ele tira para um parente, para um amigo, né, um pai e mãe, e se o pai, se a mãe, se o parente, se o amigo não saldar essa dívida, quem efetivamente salda com esse custo todo desse empréstimo é o consumidor. Então, ele tem que tomar cuidado nisso. Às vezes, o dinheiro é fácil, mas a gente tem que ter a consciência de que nós temos que honrar esses compromissos. E isso, muitas vezes, não é possível. E esses valores são cumulativos, né, afinal de contas? Cumulativos, são juros sobre juros, né? Então, fica difícil realmente o consumidor chegar no final do mês e quitar todas as suas dívidas. Nós temos aí um outro dado que cerca de 33% das famílias brasileiras estão endividadas.
Então, quer dizer, isso não quer dizer que eles estão em atraso, mas estão endividados, ou seja, às vezes não conseguem ou se estão no limite das suas contas, dos seus pagamentos, porque efetivamente não deram a esse consumidor uma educação financeira, que é efetivamente, eu acho, a grande questão, a grande discussão que se tem hoje. Quer dizer, tem que dar o crédito, mas tem que, antes de dar esse crédito, informar efetivamente o consumidor, né, conscientizá-lo de que efetivamente é um crédito, não é um aumento salarial. E com relação aos cartões de débito, doutor Omar, alguns comerciantes, enfim, alguns locais do comércio ou até mesmo de prestação de serviço cobram um valor diferenciado quando as pessoas vão pagar com o débito. Esse procedimento é correto? Esse procedimento não é correto, isso aí já foi discutido pelo DPDC, que é o Departamento de Políticas do Consumidor, do Ministério da Justiça e de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, isso não é correto. O Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre, está muito adiante do resto do país. No resto do país, eles realizam essa diferenciação e colocam, inclusive, em cartazes na loja, preço em dinheiro um valor, preço em débito outro valor, preço em cartão de crédito outro valor. Quer dizer, isso não é correto. Nós temos feito uma fiscalização muito efetiva aqui, antes até do início do PROCON, desde 2007, nós fizemos uma cartilha junto com o Sindilojas, colocando essa questão, dizendo que o valor a pagamento em cartão de crédito, em débito, em dinheiro e cheque é o mesmo valor. Se o fornecedor der um desconto, ele obrigatoriamente tem que dar esse desconto também no cartão de crédito, no cartão de débito, no cheque, mas evidentemente às vezes é difícil de constatar isso, de autuar uma empresa, né? Às vezes é na boca do caixa ali que se dá esse desconto, dependendo da forma de pagamento do consumidor. Agora, é ilegal, o consumidor deve fazer essa denúncia ao PROCON, nos ajudar, porque nós vamos atrás, identificamos, inclusive esses tempos fizemos uma fiscalização em uma loja que tinha um cartaz. Nós tiramos fotos, porque todos os fiscais do PROCON têm uma máquina fotográfica exatamente para tirar a foto, recolheram esse cartaz, fizeram o procedimento administrativo e o fornecedor foi autuado e multado pelo PROCON por essa prática abusiva. E no caso do parcelamento no crédito, vale também essa regra? O parcelamento é um outro valor. É bom que o consumidor saiba o seguinte: valor à vista é um só, tanto faz a forma de pagamento. Porque na realidade, a grande discussão que nós tínhamos e temos com o CDL e com o Sindilojas é que o consumidor é que escolhe a forma de pagamento. Portanto, se ele escolher um dinheiro, ele tem, né, um desconto pela forma de pagamento. Mas na realidade, o que o PROCON pensa é diverso disso. Ou seja, quem escolhe a forma de pagamento é o fornecedor. É o fornecedor que faz o contrato com o cartão de crédito, é o fornecedor que faz o contrato com instituições financeiras para dar o crédito, então é ele que escolhe como ele recebe. Ele apenas proporciona ao consumidor escolher dentre aquelas opções de pagamento que ele inicialmente escolheu, a forma de pagamento melhor para o consumidor. Então, na realidade, quem escolhe é o fornecedor. E evidentemente que o consumidor não deve pagar esses custos, né, que nós sabemos que tem custo em cartão de crédito, cartão de débito. Esse custo tem que ser arcado, evidentemente, pelo fornecedor e não pelo consumidor, que já paga, inclusive, os custos do seu cartão de crédito. Com relação às compras via internet, muitas pessoas também utilizam o cartão de crédito para fazer esse tipo de negociação. Os consumidores devem ficar atentos a quê? Guardar algum recibo, enfim, usar o computador só de casa? Quais seriam as suas dicas, que cada vez é mais comum, né, esse procedimento? É mais comum e cada vez tem gerado mais reclamações no PROCON. Essa questão da internet também está sendo discutida pelo Ministério da Justiça e pelos PROCONs estaduais e municipais, em vários fóruns, no sentido de ter uma legislação própria na questão da compra pela internet. Porque é evidente, todo mundo sabe que comprou pela internet tem direito de arrependimento, pode devolver em 7 dias, sem ter custo nenhum. O problema não é esse, o problema é conseguir garantir esse direito para o consumidor. Conseguir que ele consiga encaminhar esse produto para o seu fornecedor. Muitas vezes não se tem o endereço, não se tem o telefone, né? Não tem como encaminhar para o fornecedor e o consumidor acaba ficando com esse produto. Então, a orientação que a gente dá para o consumidor sempre é adquirir produtos em sites que ele costumamente utilizados, né? E de grandes lojas, de grande magazine, que ele saiba que existe, se der algum problema, uma loja física onde ele pode comparecer, onde é mais fácil de se pegar o CNPJ, o endereço dessa empresa. Então, o que acontece com o consumidor às vezes na internet é que ele vai pelo preço.
né? Então ele vai pela melhor oferta e às vezes tem um grande prejuízo por causa dessa oferta. Nem sempre a melhor oferta, o valor mais barato, ele é efetivamente o que o consumidor deve adquirir. Ele tem também que ter a sua segurança. E a segurança, no caso da internet, ela se dá nos sites conhecidos, né? Nos sites que não são aqueles sites atravessadores, aqueles que colocam um produto, uma loja para venda, né? Nós temos aí a questão do mercado aberto, inclusive, que tem gerado muitos problemas, porque são fornecedores, alguns corretos e outros não, que colocam o produto para vender no site, né? Mas a responsabilidade também é do site. Por quê? Porque ele colocou o produto no site dele, ele está levando o nome desse site também para o consumidor. Então o consumidor tem que ter essa consciência que o barato às vezes sai caro, que ele pode ter um grande prejuízo e às vezes não é questão nem de relação de consumo, e sim de delegacia do consumidor, de crime ao consumidor. E as pessoas que se sentirem lesadas, doutor Omar, como devem proceder para ir ao PROCON? Que documentos devem levar? Bom, o consumidor que quiser fazer a sua reclamação no PROCON, ele tem que levar todos os documentos que ele tiver da sua relação de consumo. Portanto, na internet, imprima tudo, sempre, né? A cada passo você imprima para ter um documento. Precisa da carteira de identidade, do CPF do consumidor, ele precisa ser residente em Porto Alegre, porque o PROCON municipal tem atuação voltada para Porto Alegre, e ele pode comparecer a Andradas 686, no térreo, ou realizar a sua reclamação através da internet no site da prefeitura, tem um banner PROCON, onde ele pode fazer essa sua reclamação, pode encaminhar a imagem pela internet, e dentro de um tempo razoável de 5 a 10 dias, nós às vezes já retornamos até com a solução para o consumidor. Então ele pode fazer isso, deve procurar o PROCON, deve sempre que tiver algum problema denunciar ao PROCON, para que a gente possa, não só com a nossa fiscalização, que é uma fiscalização efetiva, que todos os dias está na rua, mas também provocado pelo consumidor, a gente possa dar o retorno ao consumidor e, evidentemente, se for o caso, notificar ou autuar o fornecedor. Um dos setores que mais temeram, digamos assim, a criação do Código de Defesa do Consumidor foi o setor financeiro, né? Essa relação entre o cliente e o banco também está sujeita ao código, e os bancos muitas vezes relutaram, né, com ação judicial até para se eximir dessa... Como é que está hoje essa situação, doutor? De 1990, quando o código começou a vigir, existia essa discussão, né? Se o Código de Defesa do Consumidor era aplicável também às questões financeiras. E, na época, os bancos ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade que ficou, infelizmente, engavetada no Supremo Tribunal Federal por cerca de 5 anos. Mas foi decidido isso aí no ano de 2009, que efetivamente as relações de consumo, as relações bancárias são relações de consumo, portanto, devem respeitar o Código de Defesa do Consumidor. Então isso é importante, porque antes se tinha essa discussão, os PROCONs ficavam também à margem dessa discussão, porque o caso estava sob júdice e não podiam fazer nada. Então hoje a questão é diferente, os bancos também têm que respeitar, o PROCON cuida também da questão da fila bancária, ou seja, o consumidor não pode permanecer mais de 15 minutos numa fila, né, ou 20 minutos em datas de recebimento de salários e que antecedem feriados. Então, o consumidor pode reclamar ao PROCON também, que a gente está fiscalizando e está autuando essas agências bancárias que desrespeitam o consumidor. Recentemente, o Congresso, né, o governo federal enviou ao Congresso um projeto de lei para fazer com que as negociações dos PROCONs sejam levadas em conta nos juizados de pequenas causas. Qual a sua posição sobre isso? Olha, eu acho que isso é o mínimo que se pode esperar, né? Porque, na realidade, o PROCON faz um serviço ali de atendimento ao consumidor direto, e muitas das questões, muitas das negociações que são feitas no PROCON, às vezes não são cumpridas pelo fornecedor. Então, o consumidor tem, nesse caso, ajuizar uma ação e fazer todo o procedimento novamente. Então, o certo e o correto é que o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor que têm fé pública, façam isso, né, promovam essa conciliação, tirem um documento dessa conciliação e que, se ele não for efetivamente cumprido pelo fornecedor, possa ser executado diretamente na vara de execuções do juizado especial.
tá? Para que não tenha que, em juízo, o consumidor comprovar todos os fatos que já foram comprovados, levados a cabo no PROCON de Porto Alegre ou em qualquer outro PROCON. Então isso é muito importante, é necessário e evidentemente tem também como reduzir as questões que chegam ao judiciário, que já vai chegar para a execução, não vai se discutir, não vai tomar conhecimento de toda a ação envolvendo a relação de consumo, enfim, é uma abreviação importante e oportuna que está sendo discutido e que certamente será aprovado. Que benefício o senhor acredita que o Código de Defesa do Consumidor trouxe já para a população, tanto consumidor quanto também empresários, né? A gente pode falar que uma maior conscientização já existe em função do Código? Com certeza total, né? O Código foi um divisor de águas, né? Imagina que antes de 1990 o consumidor não tinha direito nenhum de reclamar absolutamente nada. Comprava um produto, estragava, olha, bom, vai na assistência técnica. Se a assistência técnica não resolver, o problema não é nosso. Então hoje existe essa legislação, é uma legislação nova, ainda tem 20 anos, quer dizer, mas que tem surtido um efeito excepcional, né? É muito difícil hoje que qualquer consumidor do Brasil não saiba que ele tenha direitos. Pode não conhecer o Código de Defesa do Consumidor, mas sabe que ele tem o direito. E mais do que isso, que tem os canais de reclamação. Ou seja, tem os saques das empresas, que muitas vezes não funcionam, mas nós temos o saque das empresas. Anteriormente nós não tínhamos. Nós temos o PROCON, nós temos também a questão da legislação oportuna que veio com respeito aos saques das empresas reguladas pelo poder público, né, dos fornecedores regulados pelo poder público, que tem aquela questão do telefonema, por exemplo, um operador de telefonia, TV a cabo, para bancos, para planos de saúde, energia elétrica. Antes o consumidor fazia uma reclamação e tinha que pagar esses custos da ligação. Eu não tinha o serviço e ainda era obrigado a arcar com os custos da minha reclamação. Então hoje não é mais assim. Os serviços têm que estar disponíveis ao consumidor durante 7 dias por semana, 24 horas por dia, é dado o número de protocolo, e isso é muito importante que o consumidor sempre guarde o número de protocolo. O número de protocolo é a carteira de identidade da reclamação do consumidor. E assim, eu acho que nós tivemos muitos aumentos, ainda falta muito, mas eu acho que Porto Alegre, principalmente Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, existe uma maior consciência da defesa do consumidor. Por isso que lojas que vêm para cá, não se habituam, tem que sair. Por quê? Porque aqui o consumidor é mais exigente, sabe mais do seu direito e vai à procura do seu direito. Isso é muito importante e o PROCON está sempre às ordens para receber o consumidor. E o senhor acredita que a aplicação do código é adequada ou ela ainda deve passar por alguns ajustes, até porque, como o senhor disse, é relativamente recente, né? Alguns ajustes já se fez no código, mas essa questão da internet, ela é oportuna, muito oportuna. Outra questão também que não vai ser alterada no Código de Defesa do Consumidor é uma legislação da questão financeira, porque isso, como eu disse antes, vai pautar a discussão desse ano. Existem muitas pessoas endividadas e os bancos querem essa discussão. Isso que é importante, porque eles estão vendo que o que aconteceu lá no hemisfério norte pode também acontecer aqui. Ou seja, pode ser uma quebradeira geral, porque se deu muito crédito ao consumidor e agora, evidentemente, esses créditos cada vez maiores não estão sendo pagos, o consumidor não está conseguindo arcar com isso. Então, os próprios bancos querem essa discussão, querem pautar esse ano essa discussão, talvez fazer uma legislação específica, né? O consumidor tem que ser informado sempre quando tirar um dinheiro, né? Quando tirar um empréstimo, dos custos efetivos que ele vai ter com aquele empréstimo, do parcelamento, de como que ele pode fazer, por exemplo, um pagamento antecipado, né? Então essa discussão vai pautar esse ano, eu tenho certeza absoluta que vem para melhorar não só com a defesa do consumidor, mas melhorar também um sistema, que é o sistema financeiro brasileiro, que nós não podemos esperar chegar ao que chegou nos Estados Unidos para depois tomar uma posição. Tá certo. Doutor Omar, muito obrigada pela sua participação aqui no programa e pelas informações que trouxeste. Olha, eu quero agradecer, eu acho que é importante essas orientações. O PROCON está à disposição do consumidor, nós temos muitos materiais no PROCON, cartilhas, folder, Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor, se quiser, pode ir buscar gratuitamente a sua cartilha e levar para casa para saber dos seus direitos e também dos seus deveres. Muito obrigado. Certo. Nós agradecemos também a sua companhia, o Jornal da Câmara fica por aqui e até o nosso próximo encontro.